O aprimoramento dos métodos espíritas só poderá ser discutido quando esclarecermos alguns pontos de sua prática. E começaremos com o conceito de terapia. Podemos considerar que terapia representa um conjunto de práticas, mas que visam o reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia de um indivíduo e, portanto, o terapeuta será a pessoa que possua os conhecimentos indispensáveis sobre os processos intrincados que regem a relação mente e corpo. Assim, o aprimoramento dos métodos espíritas em suas funções terapêuticas impõe necessariamente o conhecimento de certos conceitos básicos: energia e matéria, anatomia e fisiologia dos corpos energéticos e físico, psicologia e/ou psicanálise. Quando falamos, portanto, em conhecimentos indispensáveis, obviamente estamos a considerar que toda e qualquer prática terapêutica estará condicionada a estudos e experimentações científicas, bem como atualizações sistematizadas para que criemos uma metodologia que assegure resultados concretos e eficazes. Um método científico é um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico. Conquanto, será sempre o método científico que validará uma pesquisa como um conhecimento verdadeiro, livre de conceitos prévios ou subjetividade dos pesquisadores. As etapas do método científico envolvem observação, questionamento, construção de hipóteses, experimentação, análise das hipóteses, conclusão. Trouxemos até aqui uma informação útil como lembrança à comunidade espírita de como Allan Kardec organizou a literatura básica e norteadora dos princípios estruturantes do Espiritismo: ciência, filosofia, religião. Gostaríamos, no entanto, que este conteúdo alcançasse o maior número de espiritistas ou simpatizantes da doutrina espírita para as questões que abordaremos a seguir, pois que, normalmente, não encontramos espaço nos núcleos espiritistas para dialogação ou estudos sérios no campo da ciência espírita. É claro que consideramos a existência de lideranças centralizadas interessadas em nortear os rumos dos movimentos espíritas. Tais lideranças, muito bem intencionadas, mas sem o know-how próprio dos grandes experimentadores científicos, baseiam suas pesquisas em inúmeras obras literárias e passam a orientar as associações espiritistas sobre como fazer isso ou aquilo. Assim é que acontece a propagação do método empregado nas casas espíritas, absolutamente carecente de validação científica, portanto, passando à categoria de pseudociência. Conquanto isso não signifique que não ocorra efeitos patentes e benéficos através da terapêutica magnética. Mas Kardec recomendou-nos a necessidade de considerarmos o casamento da ciência e do espiritismo, é porque este último, o espiritismo, poderia ofertar à humanidade muito mais do que vem ofertando atualmente. Muito embora não se cumpram as exigências para que a metodologia espírita tenha um condão científico, outras pesquisas sérias, realizadas por autoridades científicas no campo da energia e matéria, da aura, do ectoplasma, etc., assuntos bem difundidos também no seio espírita, nos permitem considerar que todo o indivíduo ou grupo
tem potencial para produzir efeitos benéficos ou curativos uns sobre os outros. É isso que confia às técnicas espiritistas a valoração de prática terapêutica, sem, contudo, haja registros ou relatórios científicos conclusivos, ou seja, comprovando-se pela repetição satisfatória dos resultados obtidos que a metodologia proposta realmente está validada cientificamente. O que estamos a apresentar até o presente momento, aparentemente, poderá até parecer uma tese complicadora para o cenário da terapêutica espírita. No entanto, asseguramos que, sem fuga do caráter esclarecedor da doutrina espírita, nossas considerações não são fruto de personalismo ou utopia. E se ainda assim aparentar mera utopia, lembre-se de que a utopia de hoje será a realidade no amanhã. Por isso, justificamos tudo o que dissemos até agora, baseando-nos em o livro A Gênese. No capítulo 1, o mestre lyonês Allan Kardec já nos esclarecia de que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. O espiritismo, sem a ciência, não teria apoio e comprovação. Já em o livro Ciência Espírita, do autor José Herculano Pires, página 13, encontramos um trecho significativo que passaremos a compartilhar. Depois de Kardec, ninguém mais pesquisou e os espíritas se entregaram a rememorar os feitos do passado. Se tivéssemos feito isso, simplesmente isso, já teríamos mantido viva a tradição doutrinária, vigorosamente apoiada em séries infindáveis de pesquisas mundiais, realizadas por nomes exponenciais das ciências. Mas a verdade é que não houve solução de continuidade na investigação, mas simples diversificação das experiências em várias áreas culturais, acompanhada de renovações metodológicas. A escassez do elemento humano interessado na busca da realidade pura não lhe permitiu a expansão necessária. Invariavelmente, testemunhamos este desinteresse na busca da verdade em muitos núcleos espiritistas por onde passamos. Intentar qualquer conversação amigável quase nunca é visto com bons olhos. A preservação de velhas práticas, aparentemente, é a predileção dos associados mais antigos que lideram seus grupos com mão de ferro. São os famigerados donos do centro, que respeitam e admiram reciprocamente apenas àqueles que lhes compartilham o ideal. Herculano Pires ainda nos alerta em sua obra que a ordem divina é regida por Deus, mas a ordem humana é dominada pelo homem no aprendizado da vida terrena. Se não conseguirmos despertar os homens para o urgente desenvolvimento da ciência espírita, nada mais teremos do que a cultura terrena em que vivemos, de olhos fechados para o alvorecer dos novos tempos. Nesse sentido, há muito percebemos um aumento exponencial do número de consolentes que recorrem às diversas instituições religiosas como último recurso para atenuar seus sofrimentos de variada ordem. No mesmo ritmo, portanto, observamos que os resultados por eles obtidos após terapêutica espírita nem sempre correspondem às suas necessidades, ao menos parcialmente. Há ainda um sem número de pessoas a permanecer longo tempo estagiando no mesmo círculo de perturbação, sem aparente evolução. É claro que deveremos considerar que os padecimentos que se estabelecem no organismo humano muitas vezes representam perturbações crônicas tratáveis e não curáveis. Vide Passes e Radiações, capítulo 7. Enfim,
se originam na alma e se enraizam no corpo, e o melhor a oferecer a este indivíduo, além da terapêutica espírita, é aquilo que a ciência médica possa oferecer. Neste viés, a filosofia espírita é consoladora. Normalmente, ouvimos que tais padecimentos do corpo ou da alma, quando não atenuados ou solucionados, é de procedência kármica. Não duvidamos disso, porém, considerar que o karma é um destino imutável, sem solução, é assumir que nos encontramos de mãos atadas. Contudo, não é bem assim. Tudo está sujeito à lei da impermanência ou lei do progresso, e o karma pode e deve começar a ser diluído o quanto antes. Somos instrumentos de Deus, e o instrumento não julga, não faz outra coisa a não ser a sua função. E quando nos é confiado um caso dessa natureza, deveremos lançar mão de todos os recursos para oferecer o melhor, inclusive alterando nossa metodologia quando se demonstrar ineficiente, a partir de estudos de caso bem elaborado e consultas, por que não evocando os guias espirituais do trabalho, caso encontremos-nos menos aptos aos esforços intelectuais. Apenas Deus conhece nossos karmas, dos motivos e do fim. Quanto ao karma, quem poderá ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Escolhemos essa citação de O Evangelho segundo o Espiritismo, feita por São Luís, em Paris, 1860, para lembrar de que não compete a nós decidirmos os destinos, tampouco os rumos da humanidade, apenas servirmos de instrumentos úteis à espiritualidade representante do Pai Eterno para que os resultados convenientemente meritórios possam acontecer. Não permitamos que o consulente leve desta vida, mais uma vez, a mesma carga energética que trouxe na bagagem. Quando nos consideramos de mãos atadas para a solução de um problema, é que das duas, uma, ou o espiritista fala sobre karma sem conhecimento do seu real significado, ou simplesmente se julga incompetente para cuidar do assunto. Nesta última hipótese, melhor seria encaminhar o consulente para outra instituição. Não há vergonha alguma, vergonha é deixar de agir, pois muitas vezes é isso mesmo que médicos e psicólogos ou psicanalistas recomendam a seus pacientes que não evoluem para o equilíbrio. Busquem um auxílio espiritual. Nós, particularmente, temos a convicção de que qualquer problema é passível de atenuação ou solução, ainda que haja um componente kármico. A casa espírita deve ter uma estrutura em tríplice aspecto. Primeiro aspecto, pronto-socorro, onde o consulente encontra o suporte de urgência ou emergência para suas perturbações psicoemocionais ou físicas, nas orientações do atendimento fraterno, nas preleções edificantes e na terapia energética. Segundo aspecto, hospital, onde o consulente que receber o pronto atendimento poderá se reabilitar, convalescer, continuando a terapia anterior e, se possível, logo se integrar a programas de estudo. Terceiro aspecto, e mais importante, escola de almas, onde o consulente será estimulado ao desenvolvimento consciencial sobre a vida e os impositivos naturais a que todos os seres viventes estão submetidos para a sua educação evolutiva e ser convidado ao trabalho útil no bem. Neste momento do conteúdo, você deve estar pensando: quanta responsabilidade! Não preciso saber de tudo isso para ser um tarefeiro espírita, só basta a boa vontade. Realmente eu concordo com você, cada um doa aquilo que possui, e se você está satisfeito em doar pouco por muito tempo, tudo bem. A cada um
segundo suas obras. Porém, nunca se esqueça de que o grau de conhecimento tem o peso do comprometimento. Enfim, muito será pedido a quem muito foi dado, e os espíritas, não raro, recebem um quinhão maior de oportunidade de servir. Atribui-se a Albert Einstein a seguinte frase: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E esta frase resume tudo. Tudo se modifica naturalmente pelo impositivo da lei do progresso. Solucionaremos demandas antigas e logo surgirão outras semelhantes, mas nunca iguais, e por serem diferentes, nem sempre reagirão positivamente à mesma metodologia. Assim como as bactérias não desaparecem após um tempo de uso do mesmo antibiótico. Desde o microcosmo até o macrocosmo, testemunhamos tal transformação, das bactérias mais resistentes às novas formas virulentas, das doenças ocupacionais e dependências químicas às viciações tecnológicas, das crianças arteiras às notadamente perversas e perturbadoras. Por isso, precisamos compreender que a maneira de se praticar a terapêutica espírita precisa acompanhar as mudanças no mesmo ritmo em que se processam, antes que percamos o time action. Conclusão: se você está a pensar, tudo está funcionando muito bem na minha casa espírita, lembre-se de que os serviços públicos ou essenciais de quem você tanto reclama também te dizem o mesmo. Depois, reconsidere. Espero que este conteúdo sirva de inspiração aos seus estudos e, se por algum percalço o seu dirigente de núcleo espírita não concordar com a sua proposta de estudo e pesquisa, não se preocupe, persevere, continue particularmente o seu desenvolvimento através de pesquisas e leituras edificantes. O tempo é a coisa mais valiosa que o espírito possui, não desperdice o seu. Esta é a melhor encarnação de toda a nossa vida.